esse é o canal Vida de Padre e hoje eu vou responder algumas perguntas que foram feitas lá no YouTube nos comentários do nosso último vídeo. A primeira delas é do meu amigo Ícaro, que disse assim: gostaria que falasse da sua vivência com a polarização política dentro da igreja, se é uma coisa atual ou se está há muitos anos na história da igreja. Isso tudo é fator para a separação do povo da igreja? Como podemos amenizar tudo isso de forma evangélica e catequista? Bom, Ícaro, para responder a sua pergunta, eu fui lá no Compêndio da Doutrina Social da Igreja, na sua página 218, que faz parte do capítulo 8. O capítulo se chama A Comunidade Política. E o trecho que eu vou ler para vocês se chama O Fundamento e a Finalidade da Comunidade Política. No número 384, é dito para nós assim: a pessoa humana é fundamento e fim da convivência política. Dotada de racionalidade, é responsável pelas próprias escolhas e capaz de perseguir projetos que dão sentido à vida, tanto no plano individual como no plano social. A abertura para a transcendência e para os outros é o traço que a caracteriza e distingue. Somente em relação com a transcendência e com os outros, a pessoa humana alcança a plena e completa realização de si. Isto significa, para o homem, criatura naturalmente social e política, a vida social não é algo acrescentado ao homem, mas uma dimensão essencial e incancelável. Esse trecho tem referências à carta encíclica Pacem in Terris, do Papa João XXIII, São João XXIII, a carta Solicitudo Rei Socialis, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, também do Catecismo da Igreja, no seu número 1881, e da Constituição Apostólica do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. Seguindo, a gente tem a seguinte afirmação: a comunidade política procede, portanto, da natureza das pessoas, cuja consciência manifesta e obriga peremptoriamente a observar a ordem esculpida por Deus em todas as suas criaturas, uma ordem moral e religiosa que, mais do que todos e quaisquer valores materiais, influi na direção e nas soluções que deve dar aos problemas da vida individual e comunitária, dentro das comunidades nacionais e nas relações entre estas. Tal ordem deve ser gradualmente descoberta e desenvolvida pela humanidade. A comunidade política, realidade connatural aos homens, existe para obter um fim comum, inatingível de outra forma: o crescimento em plenitude de cada um de seus membros, chamados a colaborar de modo estável para a realização do bem comum, sob o impulso da sua atenção natural para a verdade e para o bem. O número 385 continua: a comunidade política tem na referência ao povo a sua autêntica dimensão. Ela é e deve ser, na realidade, a única orgânica e organizadora de um verdadeiro povo. O povo não é uma multidão amorfa, uma massa inerte a ser manipulada e instrumentalizada, mas sim um conjunto de pessoas, cada uma das quais, no próprio lugar e a seu modo, tem a possibilidade de formar a própria opinião a respeito da coisa pública e a liberdade de exprimir a própria sensibilidade política e de fazê-la valer em maneira consoante com o bem comum. O povo vive da plenitude da vida dos homens que o compõem, cada um dos quais é uma pessoa consciente das próprias responsabilidades e das próprias convicções. Os que pertencem a uma comunidade política, mesmo sendo organicamente unidos entre si, conservam, não obstante, uma insuprimível autonomia no âmbito da existência pessoal e dos fins a perseguir. O texto segue, mas o que eu acredito que seja mais importante e que aí a gente, a partir desses trechos que eu li para vocês, pode perceber, é que a igreja nos incentiva a fazer parte da comunidade política, mas acima de tudo, que nós sejamos cidadãos nesse mundo, sabendo os nossos direitos, sabendo as nossas obrigações. E a comunidade política é um instrumento do povo para que o bem social possa acontecer. Então, relativamente à sua pergunta, eu posso dizer assim: a polarização política dentro da igreja, ela vai ser prejudicial a partir do momento em que a igreja
for instrumento de manipulação das pessoas. A gente sabe que ao longo do tempo, ao longo da história, nós tivemos muitas vezes a igreja atrelada ao poder político. E eu acredito que isso não tenha sido uma boa coisa para a igreja e muito menos para a política. O que tem que existir, e essa é a minha opinião, é a igreja como lugar de conscientização da missão do político no nosso mundo, sem, no entanto, influenciar em quem você deve votar, em qual partido você deve seguir, mas sim conscientizando o cidadão. Se o cidadão souber o que é melhor para o bem comum, ele vai, então, saber escolher aqueles seus candidatos e escolher qual partido, qual o segmento que ele quer seguir, que ele quer que esteja no poder através, no nosso país, pelo menos, do voto democrático, né? É uma realidade que hoje não acontece de uma forma efetiva. Quando esse paradigma é quebrado, e ele é quebrado muitas vezes, o desastre é iminente, né? Tanto por agentes de pastoral, quanto por padres, quanto por pessoas do alto cargo dentro da igreja, do alto da hierarquia da igreja, né? Para a gente definir melhor. Então isso se torna um problema muito sério e que pode sim, de alguma forma, trazer divisão. Quando é o exercício natural do ser político, não vai trazer consequência, não vai trazer separação, porque a gente também tem que saber onde começa o direito de um, termina o direito do outro, que a gente pode conviver muito bem com pessoas que pensam diferente de nós, mas a gente precisa, principalmente como católicos, como cristãos, procurar entender se aquilo que está sendo feito pelos nossos políticos, se aquilo que está sendo feito, que está sendo defendido por nós, é realmente algo que tem a ver com o Evangelho de Cristo, que realmente tem a ver com aquilo que nós queremos do nosso mundo, se está de acordo com aquilo que a nossa igreja prega, se está de acordo com aquilo que Jesus Cristo trouxe para nós, que é a nossa grande fonte de inspiração. Outra pergunta vem do Ricardo Julião, que é nosso paroquiano aqui, nosso músico. Para nossa catequese e nossa fé, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Dessa forma, a Sagrada Escritura proclama que naquela época era costume do governador soltar um prisioneiro na Páscoa, então soltou Barrabás. Faça, por gentileza, um paralelo com a Páscoa mencionada na Sagrada Escritura e a Páscoa ressurreição de Cristo. Muito bem, a Páscoa mencionada na Sagrada Escritura, ela começa a acontecer depois dos eventos em que Moisés ajuda a libertar o povo do Egito e a guiá-lo para a terra prometida, né? Quando isso acontece, Moisés abre o Mar Vermelho e isso permite que o povo faça a passagem da escravidão para a liberdade. A partir desse momento, né, a Páscoa é celebrada. A Páscoa, a palavra vem justamente de Pesach, que significa passagem, para celebrar aquela passagem, para celebrar a libertação do povo. Só que esse mesmo povo, com o tempo, voltou para o mundo do pecado. E aí foi necessário que Jesus viesse ao mundo para trazer para nós todos a salvação. E aí, quando Jesus chega até nós e no momento decisivo da sua vida, ele, na festa da Páscoa, ele partilha o pão com seus discípulos e se oferece em sacrifício. Então, a partir daquele momento, a Páscoa ganha um novo significado. Não é mais a Páscoa da libertação dos escravos, da passagem do Mar Vermelho, mas é a Páscoa da entrega de Jesus Cristo em sacrifício que se doa pela nossa salvação, né? Então é assim, de uma maneira mais simples a explicação, né, a catequese que a gente pode dar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, deixe aqui embaixo no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de também compartilhar, de deixar o seu curtir, que vai nos ajudar, mas de principalmente deixar o seu comentário, a sua opinião e a sua sugestão para que a gente possa fazer nos próximos vídeos. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, tchau!